Mais uma vez os acolho com muita alegria, muita satisfação, como é bom estarmos juntos nessa tarde de quinta-feira, celebrando essa memória que para nós é muito especial, de Santo Antônio. Mais uma vez manifesto também a minha acolhida, a minha saudação para aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E quero saudar também, acolher com carinho, esqueci de apresentá-lo no início, mas ainda está em tempo, o Padre Delcimar, da paróquia São Miguel Arcanjo, arquidiocese de Teresina, no Piauí. Vamos aplaudi-lo, acolhê-lo aqui com uma salva de palmas, expressando a nossa alegria em acolher sacerdotes das diversas igrejas particulares, das dioceses aqui do Brasil. Como é bom para mim como padre, quando eu tenho a graça de presidir uma Eucaristia, tendo comigo outros sacerdotes de outras dioceses também, concelebrando a Eucaristia, mostrando com isso a unidade e a multiformidade da igreja, não é? Somos diferentes, viemos de várias regiões, mas o altar é um lugar que nos faz um. O altar é um lugar que nos coloca todos na mesma sintonia, independente da cultura, independente dos aspectos ali que são mais particulares, da educação familiar, tantas outras coisas regionais. No altar, todos nós cristãos, todos nós católicos nos encontramos. E meu irmão e minha irmã, eu me sinto muito motivado a, nessa Eucaristia, construir com você que está aqui, com você que nos acompanha em casa, uma reflexão acerca da nossa vida relacional, acerca dos nossos relacionamentos. Eu sei que nessa época muitas pessoas ficam motivadas a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Uma porque ontem nós celebramos o Dia dos Namorados, não é? Essa data civil. Quem tem namorado fica muito feliz. Quem não tem fica bravo, mas reza mais no dia posterior, que é hoje a Santo Antônio. O pessoal tem essa brincadeira, esse costume, não é? Isso é mais tradição do que fato concreto na época de Santo Antônio, de presentear Santo Antônio com esse título de casamenteiro. Mas na época de Santo Antônio, os adjetivos ali que eram dirigidos a ele eram muito diferentes disso, né? Reduzir demais a gente achar que Santo Antônio é só casamenteiro. Mas enfim, caiu no gosto popular, e aquilo que cai no gosto popular vai se cristalizando na nossa mentalidade. É difícil a gente trabalhar, mas saiba disso. Santo Antônio não é só alguém que intercede pelos relacionamentos, né? Isso é até folclórico. Hoje cedo, na primeira pregação aqui da quinta-feira de adoração, eu trouxe aqui alguns dados de um historiador muito confiável, que estudou muito a fundo a vida de Santo Antônio, falando um pouco de algumas características muito peculiares à vida desse homem, e nós percebemos as inúmeras qualidades que ele teve no seguimento de Cristo. De manhã nós conversamos sobre a coragem, que é essa atitude que vem do coração, que Santo Antônio tão bem soube protagonizar na sua vida, evangelizando, anunciando Cristo com as suas palavras, mas sobretudo com os seus atos. Nós discorremos sobre isso. Ele que era professor de teologia, ele que era um taumaturgo também, ou seja, através dele Deus realizava muitos milagres. Mas ele era sobretudo, como eu disse, uma autêntica testemunha. Eu confesso que esses dias eu estava lendo a frase daquele antigo filósofo muito famoso chamado Sêneca, que ele dizia que nós aprendemos muito mais com os olhos do que com os ouvidos. Porque com os ouvidos, quando nós vamos ouvindo regras, quando nós vamos ouvindo o ensinamento, a nossa apreensão, absorção daquilo que nós estamos ouvindo é mais lenta do que quando nós vemos com os olhos um exemplo. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. Por isso que Sêneca dizia que nós aprendemos mais rápido com os olhos do que com os ouvidos, porque nós vemos os exemplos, nos pautamos neles, e a partir deles nós conseguimos entender. Os santos, a tradição da igreja diz que os santos são ícones da vivência cristã. Ou seja, olhando para a vida de um santo, você não precisa que te expliquem o que é viver o evangelho. Olhando para Santo Antônio, olhando para São Francisco de Assis, olhando para os inúmeros santos, meus irmãos e minhas irmãs, que perpassaram a história cristã, nós vemos encarnado o evangelho
que acontece nas mais variadas realidades, nas mais variadas épocas, nas mais variadas circunstâncias culturais, históricas. Nós estamos olhando hoje para Santo Antônio. E aproveitando o ensejo dessa compreensão que a gente tem, até folclórica, que Santo Antônio é casamenteiro, não é? Eu quero construir uma reflexão sobre os relacionamentos. É interessante como Jesus vai apresentando as coisas e como ele eleva a vida relacional a uma categoria que antes era impensada no judaísmo, na antiga aliança. A importância que Jesus dá aos relacionamentos. Como que Jesus começa o Evangelho? Em primeiro lugar, antes do Evangelho, na primeira leitura, ele está dizendo aquilo que nós precisamos saber na ponta da língua, que toda a interpretação do Antigo Testamento, ela precisa ter uma chave, como a gente diz na teologia, uma chave cristológica, ou seja, é Cristo, é a partir de Cristo que nós entendemos o Antigo Testamento. É em Cristo que os nossos olhos se abrem, que o véu se cai, o véu que cobria a nossa face, o véu que cobria os nossos olhos, como disse São Paulo. É em Cristo que nós olhamos para trás e entendemos a história que o precedeu e que, consequentemente, o preparou no Antigo Testamento. Mas o interessante, irmãos e irmãs, que Jesus, ele nasceu nesse contexto do Antigo Testamento, ele nasceu nesse contexto da vivência da lei judaica, mas ele começa o Evangelho com a seguinte afirmação: a vossa justiça, ela tem que ser maior que a dos fariseus. Se vocês querem verdadeiramente ser felizes, se vocês querem superar as dificuldades da vida, se vocês querem verdadeiramente viver uma existência bem-aventurada, feliz, realizada, se vocês querem encontrar a salvação, vocês precisam ir além da justiça dos fariseus. E o que é que Jesus está dizendo com isso? Que para que nós consigamos verdadeiramente conquistar a felicidade, o êxito, a realização nos nossos relacionamentos, nós precisamos ir além. Além do facilmente observável por todos, além daquilo que todo mundo faz. Gente, o que tempera um relacionamento, entenda bem a analogia que eu vou fazer. O que tempera muitas vezes um relacionamento são alguns sadios excessos, que naquela atitude de se relacionar, aos poucos, aqueles que se relacionam vão construindo. Ou seja, quando o esposo vai além do comum, aquele sadio excesso, quando a esposa vai além do comum, quando nós vamos indo além do que nos é pedido, nós vamos temperando o relacionamento. É lógico, as coisas triviais, as coisas cotidianas, as coisas comuns, elas são importantes, mas Jesus hoje está nos fazendo olhar para além do comum, e está dizendo, olha, é preciso ir além, é preciso ir além. Quantos relacionamentos estão hoje em dia, infelizmente, perdendo sal, perdendo sabor, porque as pessoas não têm mais essa atitude de ir além do trivial, além do comum, no cultivo de um relacionamento. E às vezes ir além significa fazer coisas simples, mas coisas que surpreendam o outro. É tão bonito quando num relacionamento você é surpreendido por alguém, positivamente falando. É lógico. Mas não é bonito? Ontem nós estávamos no Dia dos Namorados, e eu sou da Canção Nova lá em São Paulo, e eu estava vendo, na simplicidade, na Canção Nova você tem muito esse hábito, né? O namorado faz um cartaz para a namorada, não é? A namorada faz um cartazinho para o namorado, cola lá no quarto. Coisas simples, mas assim que vão temperando. Eu vi aquilo com uma certa admiração, falando, olha que bonito, coisa simples. Mas é tão bonito quando você se percebe surpreendido por alguém. Surpreendido. Porque se relacionar, gente, não nos enganemos, um relacionamento só se perpetua quando nós temos essa coragem de ir além, nas pequenas coisas. Ir além daquilo que é esperado. Mas muitas vezes nós nos comportamos como funcionários públicos revoltados, me perdoe a analogia. Não, eu só faço isso. O meu trabalho é segurar esse copo. Se me pedirem, segura essa toalhinha um pouquinho. Não, não posso, isso não é do meu serviço, não é da minha parte, não é do meu departamento. Mas meu amigo, segura a toalha só um pouquinho.
Preciso ir ali ao banheiro, preciso fazer alguma coisa. Não, não posso. Eu só faço o que me é pedido. O relacionamento, para ele ter sabor, a palavra sabor vem do latim sapore, sabedoria, aliás, vem do latim sapore, um relacionamento vivido com sabedoria, ele precisa ter sabor. Ele precisa ser cultivado nas coisas, nas circunstâncias triviais, sim, mas com essa coragem de ir além. E como Jesus nos mostra essa atitude de ir além? Num relacionamento, seja ele de um namorado para com uma namorada, de um esposo para com uma esposa, de um amigo para com uma amiga. Como ir além? Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho, está nos dando uma chave profunda de compreensão do que significa viver verdadeiramente o cristianismo. O que Jesus está falando? Olha, foi dito para você, não mate. Na lei, no Antigo Testamento, isso era muito claro. Na lei estava escrito, é proibido matar, não matarás. Mas o que Jesus está dizendo? Eu não digo para você não mate. Se você se encolerizar contra o seu irmão, você está pecando. Se você chamá-lo de patife, você será condenado. O que Jesus está dizendo com isso, gente? Jesus não está combatendo a prática exterior do pecado. Não. Ele está dizendo, você precisa combater no coração. É dentro. É aí que as coisas começam. É no coração que as coisas são gestadas. As coisas boas e as coisas ruins. É no coração que as coisas são gestadas. E Jesus está nos fazendo olhar para o coração. Para o coração. Se você se encolerizar, ou seja, se você já nutrir no seu coração uma espécie de morte para com seu irmão, você está pecando. Porque é no coração que começa o ódio, é no coração que começa a revolta. E as consequências dessas realidades vão vir também daquilo que for cultivado no coração. O Papa Francisco dizia hoje cedo, na sua homilia na Casa Santa Marta, que ser cristão é assumir mais exigências do que privilégios. Muitas vezes nós estamos num relacionamento querendo somente ser servidos. O Papa Francisco falou disso na homilia cedo. Um relacionamento, infelizmente, nós estamos num tempo no qual reina aquilo que é chamado a centralidade do indivíduo, como se fala, né? Na filosofia, na teologia. As pessoas sempre estão no centro. Eu estou no centro. Uma das palavras mais usadas hoje em dia, eu. Os pronomes possessivos. O meu carro, o meu trabalho, porque eu quero. Como hoje em dia nós vivemos numa cultura egocêntrica e ao mesmo tempo egolátrica. As pessoas se adoram, se idolatram. E o Papa Francisco está dizendo, para se viver um relacionamento verdadeiramente cristão, é preciso assumir mais exigências do que privilégios. É preciso entender que nem sempre num relacionamento eu vou ser servido. É preciso entender que nem sempre num relacionamento a pessoa vai ter que ser o que eu quero. Quantas pessoas acham que se relacionar com alguém é transformá-lo numa cópia daquilo que eu sou, numa cópia daquilo que eu penso? Gente, ninguém pode ser feliz num relacionamento sem maturidade, sem sabedoria, sem entender isso que Jesus está falando, porque tem gente que acha que ser feliz num relacionamento, e como eu dizia, é fazer o outro pensar do jeito que eu penso, com a minha cabeça. É transformar o outro no que eu acho, no que eu penso de melhor. Mas, gente, não existe relacionamento sadio sem respeito da individualidade do outro, sem entender que ele é um outro, que ele tem uma outra cultura, que ele gosta de comer outras coisas, que ele gosta de ouvir outro tipo de música. Mas quantos relacionamentos doentios, infelizmente, nós vemos no nosso tempo? Quantas pessoas que vivem relacionamentos verdadeiramente doentios, de posse, que é encontro de carências, onde um domina e o outro é dominado. Às vezes até dentro da igreja nós corremos o risco de viver isso. Relacionamentos de domínio. Relacionamentos que roubam ali a alegria do nosso coração, que nos fazem dependente do outro. Nas mais pequenas circunstâncias, nas mais pequenas coisas. Quantas vezes, gente, nós perdemos a alegria de viver os nossos relacionamentos por causa desse tipo de coisa, que vão se amontoando dentro de nós, nós vamos cedendo, o outro não sabe ouvir, ou o outro não sabe entender aquilo que eu estou vivendo, ou o outro quer me transformar numa cópia dele.
E o Papa Francisco está dizendo, olha, cuidado com as exigências. Aliás, cuidado com a necessidade de querer sempre ganhar no relacionamento, de querer sempre ter privilégio, e abra-se às exigências do ser cristão. Outra coisa que o Papa Francisco disse na homilia que me chamou muita atenção e me fez lembrar de Santo Antônio, porque Jesus disse que não é só matando que você está pecando, é se encolerizando, é chamando de patife. Assim também você está praticando o mal. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus entendeu que não se mata só com um tiro. Existem muitas outras formas de matar alguém. E a principal delas, gente, a principal delas, que o Papa Francisco chamou a atenção na homilia de hoje, é a língua. Você sabia que depois de muito tempo que foram mexer nos restos mortais de Santo Antônio, em Pádua, na Itália, depois de muito tempo foram mexer nos restos mortais de Santo Antônio e encontraram a língua dele intacta. Até hoje lá em Pádua você vai encontrar em Pádua a língua de Santo Antônio, num relicário. E o Papa da época disse, essa é a prova que Antônio era santo e que usou a língua dele para o bem. Quantos relacionamentos não estão morrendo por causa do mau uso da língua? Do mau uso da língua. O Papa disse a seguinte frase, eu peço ao Senhor que nos dê a graça, o Papa Francisco disse hoje cedo, de prestar mais atenção nas nossas críticas. Que nós sejamos mais misericordiosos para julgar as pessoas. Gente, quanto casamento, digo com propriedade como padre, já não acabou por causa de crítica exacerbada, por causa de uma língua desordenada, desequilibrada, um uso desequilibrado da língua. Gente, Santo Antônio hoje quer nos ensinar a usar bem a língua, porque é um instrumento, como diz Santiago, que pode construir profundamente, ou que pode também destruir, e principalmente na vida relacional. Quantos relacionamentos não são destruídos pela língua e por críticas? Gente, eu fico admirado como tem gente que tem uma facilidade de criticar tudo e acha que ser inteligente é sair falando mal de tudo e de todos. Ser inteligente não é criticar os outros, mas ter a capacidade de criticar a si mesmo em primeiro lugar e mudar o que está errado. Isso que é ser inteligente de verdade. Agora tem gente que acha que ser inteligente é sair falando mal dos outros, é sair reparando em tudo. O Papa dizia, cuidado com a sua crítica, cuidado com a sua capacidade de criticar. Em primeiro lugar, quem critica demais é porque está pouco ocupado com as suas questões e fica gastando tempo demais com aquilo que é questão alheia. Quem critica demais é um indício que a pessoa é infeliz, porque quem é feliz não tem tempo para ficar olhando igual o urubu a caniça do outro, não. Quem é feliz se ocupa com os ofícios da sua felicidade, se ocupa com seus relacionamentos, se ocupa em cultivar suas amizades, se ocupa em acrescentar a vida das pessoas que ama. Agora, quem é infeliz fica igual o urubu, me perdoe, como eu disse no acampamento do Sagrado Coração há poucos dias, fica igual o urubu procurando a carniça alheia para ter o que criticar. Gente, esses dias atrás também, em uma outra reflexão, o Papa Francisco dizia sobre isso, como a fofoca tem entrado muitas vezes até nos nossos ambientes cristãos e tem destruído relacionamentos, tem destruído amizades, tem destruído famílias. Como muitas vezes o nosso ponto fraco é a língua. E como muitas vezes nós temos a facilidade de identificar aquilo que no outro não nos agrada e evidenciar isso. Cuidado com a crítica. O Papa, com muito carinho, com a sua doçura que lhe é própria, no seu jeito de se expressar, disse, eu peço ao Senhor que nos dê a graça de prestarmos atenção às nossas críticas. Ou seja, prestarmos atenção como estamos usando a nossa língua. Prestarmos atenção como estamos vendo as pessoas. Cuidado com uma compreensão equivocada do que seja uma capacidade crítica. E tem gente que gosta de criticar só para destruir. Se você vai criticar, se você vai colocar uma observação, apresente uma resposta para o problema. E não somente jogue mais lenha na fogueira. Porque tem gente que está vendo um problema que existe,
Tudo bem, pode ser que o teu familiar tenha esse defeito mesmo que você tem falado. Pode ser que a sua esposa tenha esse defeito. Pode ser que o seu filho tenha esse defeito. Pode ser que o seu chefe tenha mesmo esse defeito. E todo mundo percebe, existem defeitos que são descarados, né? Todo mundo percebe. Por isso que o orgulhoso é sempre patético, né? É sempre ridículo. Porque aquela pessoa orgulhosa que não reconhece que tem defeito, que se acha super-homem, todo mundo está vendo o defeito dele, só ele que não, né? Todo mundo rindo dele por trás, se achando super-homem, né? Mas existem defeitos que são visíveis, você identifica, você toca. Você que vive em família, nós que vivemos na Canção Nova em comunidade. Mas muitas vezes nós temos a atitude, sim, de identificar aquele defeito, aquela fragilidade. Mas, gente, antes de expressar aquilo, de jogar no ventilador, de intensificar aquilo que já é ruim, o que eu fiz para melhorar aquela situação? O que muitas vezes eu, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com o meu exemplo, fiz para acrescentar alguma coisa de positivo naquilo que já é ruim? Porque o que é ruim a gente vê com facilidade. A gente vê com facilidade. E esse é o diferencial de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele sempre surpreendia as pessoas nos detalhes. Ele sempre surpreendia as pessoas nos detalhes. Porque antes de criticar, o que diz o Evangelho? Quando ele se encontrou com o jovem rico, ele o olhou com amor. Quando você se sente amado por alguém, as críticas que ele te fazem nunca te agridem. Mas o problema é que muitas vezes nós somos criticados por pessoas que não têm nem a preocupação de saber quem nós somos. Não tem nem a preocupação de saber o que está acontecendo dentro de nós. Só criticam pelo vício de falar mal, pelo vício de fofocar. Tem gente que fala do vício da droga, mas existem muitos outros vícios. A fofoca é um deles. Quantas pessoas estão se destruindo e destruindo famílias por causa da fofoca? Por causa de usar, mais uma vez digo, mal a língua. Por causa de criticar, de murmurar, está tudo errado, ninguém presta, ninguém sabe. Eu confesso que a gente, quando é seminarista, não é seminarista. A gente é muito crítico, a gente está estudando, não é? Seminarista é uma raça difícil, né? Mas depois que você se torna padre, e que você começa a fazer, que você começa a ouvir as pessoas, que você começa a entrar nas questões humanas, você vê que é muito mais fácil criticar do que fazer. E que a chapa é muito mais quente quando você tem que resolver as coisas. Quando você tem que fazer. Qual é o seu olhar, meu irmão, minha irmã? Qual é o meu olhar? Qual é o nosso olhar para as questões humanas que hoje nós enfrentamos? Para as pessoas que têm defeitos, que moram conosco, que trabalham conosco, que quem sabe até nos oprimem. Jesus, mais uma vez digo, o diferencial dele era esse. Ele era capaz de surpreender as pessoas. Aquela mulher adúltera, que estava para ser apedrejada, aquela mulher que já sabia que não tinha saída para ela. Ela era adúltera, tinha sido pega em adultério. A lei de Moisés, há quase 4.000 anos, mandava apedrejar mulheres assim. Mas Jesus, olhando para ela com amor, a acolheu e desenvolveu com ela ali um relacionamento pautado na mansidão. Ela foi surpreendida, ela foi acolhida. O relacionamento, como eu dizia no início, ele precisa dessas surpresas. Ele precisa que ambos os protagonistas da relação tenham a coragem de, nas pequenas coisas, surpreenderem o outro. Você que é casado, como anda o seu relacionamento? Viu, esposo? Você precisa surpreender a sua mulher não só com o seu chulé, viu? Pelo amor de Deus. Surpreender a mulher com o café da manhã, que você sabe que ela gosta, de vez em quando. Isso. Uma florzinha, tem mulheres até falando aqui já, né? A lista está grande, eu não vou pegar a lista inteira aqui. E não só com essas pequenas coisas. Você surpreende o outro quando você vê que ele está errando e mesmo assim você dá a ele uma nova chance. Muitas vezes sem falar nada. Acolhendo ali, dizendo, olha, você errou de novo. Eu estou vendo o seu erro, mas eu acredito em você. Vamos lá,
Eu estou com você aqui do seu lado. Eu não estou só para apontar o dedo, não. Eu estou para te ajudar a levantar. Você que é namorado, namorada, você também precisa surpreender. Surpreender o seu namorado, a sua namorada com iniciativas, com gestos de carinho, com gestos que verdadeiramente façam ele sentir, ela sentir que você o ama. Não só com as palavras, mas com as atitudes. Você ainda que está na espera, que está vivendo esse tempo de espera, dia de Santo Antônio, digo isso com muita seriedade, porque quantas pessoas eu como padre tenho escutado me pedindo, e digo com muita seriedade, mas com muito respeito: Padre, reza por mim. Quantas pessoas, gente? Padre, reza por mim porque eu quero casar, eu quero viver um relacionamento, eu estou esperando a pessoa certa. Quantas pessoas eu não escuto pedindo oração assim? Antigamente você ouvia mais pedidos de oração acerca de doenças. Assim, Padre, reza para o meu avô que está doente. Padre, reza para minha mãe, reza para o meu tio. Hoje não, hoje você escuta. E é um problema, infelizmente, facilmente explicável. É um problema demográfico já, não é? Como os homens têm morrido, eu falei disso no acampamento de carnaval. Como os homens têm morrido em acidentes de carro, em drogas, em tantas coisas. Infelizmente, é um problema demográfico. Muito menos homens que mulheres em alguns lugares, em algumas regiões. É um problema que eu olho com muito respeito e rezo. Deus sabe nas minhas missas por isso. E eu digo para você que está nessa situação, com todo respeito, como um padre, como um pai espiritual, eu digo para você, não desista de entregar o seu coração a Deus, mesmo com essa dor, de viver essa espera no Senhor, de rezar, de viver a santidade, de buscar nas pequenas coisas surpreender o coração do seu amado, que hoje é Jesus Cristo. Sempre vai ser, mas pode ser que chegue alguém mais, né? Você que está esperando, não é? Em Deus, a concretização da sua vocação, do seu namoro, do seu casamento. Você não tem hoje, pode ser que você sinta hoje a dor de não ter alguém a quem surpreender. Mas surpreenda o coração de Deus com a sua oração sincera. Surpreenda o coração de Deus prostrando-se diante dEle e derramando diante dEle a sua verdade hoje. Surpreenda o coração de Deus dizendo a Ele: Senhor, mesmo ainda não tendo concretizado todos os meus ideais, eu quero te seguir até o fim, eu quero ser fiel. Surpreenda o coração de Deus. Surpreenda esse coração. Porque todos os dias Ele tem surpreendido você. Com certeza. Você que é casado, você que é solteiro, você que namora, todos os dias, com certeza, o coração de Deus tem surpreendido você. Não hesite em surpreender esse coração, que é capaz de preencher todas as suas ausências e te dar forças para prosseguir, mesmo na ausência de respostas, mesmo na incompletude aí daquilo que você vive. Vamos ficar em pé? Quero pedir a você que levanta os seus braços agora um pouquinho. Isso pode levantar bem alto. Existem realidades que estão dentro de nós que às vezes são até difíceis, aliás, de serem expressadas, faladas. Mas nós aprendemos que quando nós muitas vezes não temos o que falar, o Espírito pode vir interceder em nós, rezar em nós com gemidos inexprimíveis. Soltemos a nossa voz agora na linguagem do Espírito. Deixemos o Espírito Santo rezar em nós. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Solta a sua voz agora. Isso, na linguagem dos anjos. Você que está em casa também, você que nos acompanha pela TV, pela rádio. Oremos agora na linguagem dos anjos. Vem, Espírito Santo, rezar em nós agora. Vem, Espírito Santo, retirando toda a morte do nosso coração. Venha curando, Espírito Santo, as nossas decepções. Venha curando, Espírito Santo, os nossos medos. Quantos são os medos colecionados, acumulados dentro de nós? Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora nos liberta do sentimento de culpa. Vem, Espírito Santo, agora. Venha curando todas as realidades dentro de nós. Solta a sua voz. Vai colocando intensidade na sua voz. Vai colocando potência na sua voz com seus braços erguidos.
Deixa o Espírito Santo em ti surpreender o coração de Deus agora com essa oração. Vem Espírito Santo sobre nós nessa tarde. Vem Espírito Santo de Deus e encha-nos neste momento. Por intercessão de Santo Antônio, vem Espírito Santo, encha-nos agora. Vem Espírito Santo, batiza-nos agora. Vem Espírito Santo, encha agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem agora Espírito Santo, batiza-nos. Liberta-nos do vício da fofoca, Espírito Santo. Liberta-nos do vício da murmuração, do vício das críticas exacerbadas, extremamente negativas. Vem Espírito Santo, liberta-nos de toda mania de ficarmos presos à carniça do outro. Vem Espírito Santo, venha curar o nosso ser mais profundamente agora. Cura a nossa história, Espírito Santo. Cura os nossos afetos, as nossas emoções. Vem Espírito Santo, e nessa tarde visita as pessoas que estão vivendo processos complicadíssimos de solidão, de tristeza. Quantas pessoas, Espírito Santo, estão com a autoestima muito baixa em virtude de se sentirem rejeitadas. Como sacerdote eu te peço agora, Espírito Santo, cura o coração desses meus irmãos e irmãs que se sentem rejeitados, rejeitadas, que se sentem não escolhidos, não escolhidas. Vem Espírito Santo, cura-nos de todo o complexo de inferioridade, principalmente aquelas pessoas, hoje rezo pelo estado de vida, que não conseguiram concretizar o seu estado de vida, refletindo sobre a figura de Santo Antônio, Espírito Santo, de maneira folclórica, visto como casamenteiro. Eu rezo por todos aqueles agora que querem concretizar o seu estado de vida, todos aqueles que estão esperando a pessoa certa chegar, todos aqueles e aquelas que estão esperando a pessoa que o Senhor tem para elas. Vem Espírito Santo, cura os corações neste momento desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Vem Espírito Santo, cura os corações daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham. Vem Espírito Santo, cura os corações que estão decepcionados. Cura Espírito Santo o coração daqueles e daquelas que sofreram traições. Cura Espírito Santo o coração daqueles e daquelas que foram traídos na sua confiança. Cura Espírito Santo o coração daqueles e daquelas que não se sentem dignas de viver um relacionamento. Cura aqueles que foram abusados afetivamente, sexualmente nas suas histórias. Vem Espírito Santo, cura o nosso interior profundamente agora com a sua unção, com o seu poder. Vem Espírito Santo, fortalecendo aqueles que estão quase desistindo de esperar, de lutar. Renova dentro deles a fé, Espírito Santo. Renova dentro deles a esperança, Espírito Santo. Que eles não desistam de esperar, de lutar, de concretizar, ainda que internamente, os seus sonhos. Que comece dentro deles a disposição de viver, de lutar até o fim. Porque perdedor não é o que não consegue, mas é o que desiste por medo de tentar. Vem Espírito Santo, liberta-nos de todo medo de tentar. Vem Espírito Santo, cura o coração daquelas esposas que hoje estão tristes, que hoje estão magoadas com esposos que não sabem lhes tratar com carinho, que não sabem lhes tratar com afeição, que não sabem surpreendê-las. Cura agora, Espírito Santo, o coração dessas mulheres decepcionadas nos seus matrimônios. Cura agora, Espírito Santo, o coração desse esposo que foi traído pela esposa e que se sente um lixo, que se sente a última coisa na face da terra. Vem Espírito Santo, cura o coração daqueles que estão no adultério, para que, curada a carência, o vício que os levou para o adultério, eles sejam libertos e vivam a fidelidade. Hoje eu rezo por todos os casados, Espírito Santo, os esposos, as esposas. Eu rezo, Espírito Santo, hoje por todos os noivos. Abençoa os noivos, Espírito Santo,
que eles vivam bem esse tempo especial. Eu rezo por todos os namorados, Espírito Santo, os abençoe, para que eles vivam na castidade, na pureza. Continue rezando no Espírito. Vamos rezar, vamos elevar a Deus o nosso clamor. Eu rezo hoje por todos os namorados, Espírito Santo. Abençoa os namorados, as namoradas, que eles saibam viver bem a relação, que eles saibam superar o egoísmo, o egocentrismo, que eles não busquem apenas a própria vontade, Espírito Santo, não, mas que eles saibam abrir mão de si para amar o outro, para surpreender o outro. Liberta aqueles relacionamentos que estão encarcerados no comodismo, na rotina, na monotonia, Espírito Santo. Faça com que tanto o homem quanto a mulher tenham iniciativas para surpreender o coração do outro. Vem, Espírito Santo, liberta-nos de toda letargia, de toda preguiça nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. E cura, Espírito Santo, aqueles corações que hoje estão sentindo um vazio. Cura esse coração que está preocupado com o seu familiar doente. Cura, Espírito Santo, essa pessoa que está cansada, desgastada física, psíquica, emocionalmente. Vem, Espírito Santo, renova as nossas forças. Vem, Espírito Santo, cura o nosso interior mais profundo, cura a nossa autoimagem. Vem, Espírito de Deus, batiza-nos agora, encha-nos agora, dá-nos o entendimento, Espírito Santo, de tudo que ouvimos nesse Evangelho, nessa homilia, nas leituras de hoje. Vem, Espírito Santo, cura-nos profundamente. Ressuscita-nos agora, ressuscita a esperança no nosso coração. Cura esse coração que desistiu de amar, Espírito Santo, que desistiu de perdoar, que desistiu de ser manso, de acreditar no outro. Renova nesse coração a crença no ser humano, a disposição para amar, para perdoar. Vem, Espírito Santo, ressuscita-nos, renova dentro de nós o dom do amor, o dom do perdão, batiza-nos com o seu poder, Espírito Santo de Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Cante sozinho isso. Eu não posso mais. Cante com seu coração. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Claro, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Lá vem, vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Ergue o seu braço, só você clama, força, vem, vem Espírito, oh força. E diga sozinho, sozinho. Encerrando esse momento, eu quero agora, como sacerdote, abençoar todos os casados. Se você estiver com a sua esposa aqui, dê a mão a ela. Isso. Você que está em casa, se você não estiver com a sua esposa, ou com o seu esposo aqui ou em casa, abra as mãos, sinal de que vai receber essa bênção. Quero dar essa bênção a todos os casados, os noivos e os namorados, por intercessão de Santo Antônio. Senhor, eu te peço, como teu sacerdote, abençoai todos esses casais aqui presentes, os casais que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Abençoai, Senhor, esses casais de namorado, esses casais de noivos, esses casais que já assumiram o matrimônio. Abençoai, Senhor, que eles saibam surpreender um ao outro no amor, na misericórdia, que eles tenham paciência, que eles se amem, se perdoem, que eles busquem as exigências do cristianismo e não apenas os privilégios. Que desça sobre vocês, por intercessão de Santo Antônio,
a benção do Senhor Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quero abençoar também aqueles que estão na espera, vivendo essa expectativa para a concretização do seu estado de vida. Senhor, derramai a sua bênção por intercessão de Santo Antônio sobre todos esses irmãos e irmãs, seus filhos, as suas filhas, Senhor, aqui e que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, que desejam realizar seu estado de vida, concretizar a sua vocação, encontrar a pessoa certa. Os abençoai, Senhor. Livrai do caminho, tirai do caminho deles todo o mal, todo o erro, e que em Ti eles caminhem rumo à concretização do seu estado de vida, por intercessão de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!